Trama dos contos de volta. Estamos aqui numa conversa sobre a contação de histórias. Na verdade é uma conversa, não temos a pretensão de fazer um trabalho acadêmico nessa série que estamos fazendo em Trama dos Contos. Estamos aqui num bate-papo entre amigos e diletantes da contação de história, com a ajuda do Luiz Augusto de Almeida, meu amigo editor, jornalista, né? E tentando responder às perguntas que as pessoas fizeram no último bloco. Então eu vou pedir aqui ao Guto que me conte qual é a pergunta que eu não respondi ainda. Vamos lá, Elisa. Teve uma pediatra que fez uma pergunta que tem em relação com questões familiares. Como a história familiar pode ser tocada pelo conto? Por que o conto se aproxima mais das pessoas que a verbalização do problema? A minha experiência como terapeuta me mostrou que algumas vezes a verbalização, né, ela é muito importante para estabelecer um vínculo com o terapeuta, para que o terapeuta vá mergulhando na alma do paciente, nas histórias que estão pululando no seu coração, né, e na sua alma. Mas chega um momento que parece que se começa a patinar na verbalização. E que a verbalização serve até para uma dissimulação do problema. É como se o racional do paciente estivesse bloqueando o contato com alguma coisa. E, na verdade, não é só racional, é a alma também dando um tempo. Nós sabemos que o ser humano é um todo, né? Não existe essa coisa do racional isolado do emocional, né? Isso é uma quimera. Mas, às vezes, uma metáfora ajuda o paciente a formular perguntas, né? Assim como os sonhos, né? Os sonhos também ajudam ao paciente a formular perguntas. Quase sempre os sonhos são assim truncados, parece que fogem a uma certa racionalidade. No começo a gente fica mais confuso do que esclarecido, mas se nós perdurarmos olhando, meditando naquelas imagens ou numa metáfora que o terapeuta traz, especialmente os terapeutas que trabalham com abordagem sistêmica das famílias, tem sempre uma história que não foi contada, né? Então, o terapeuta traz uma imagem que evoca essa história. E muitas vezes essa imagem é muito potente. Ela leva a pessoa a conviver com essa imagem e o que ela revela em termos de história familiar. Então, a contação de histórias se presta também a isso. Já cheguei até a dar curso para um centro de terapias através da hipnose, porque a doutora Inês, ela considera muito potente a metáfora. Então, estamos por aí, né? Os contos são um conjunto de metáforas, na verdade, né? Ok. Teve uma narradora de histórias que ela lê contos numa biblioteca. E ela questiona, deve-se explicar o conteúdo da história? E também ela quer saber se ela pode usar imagens para contar histórias. Eu imagino aqui que ela se refira a imagens propriamente, assim, uma impressão, uma fotografia ou uma cena de algum filme. Eu imagino que ela queira se referir dessa forma quando ela fala em imagem. Ou um desenho, uma arte.
né? Então, eu acho que tem também uma educadora que perguntou que contos deve contar antes dessa bibliotecária, e eu fiquei de falar um pouquinho sobre que contos contar em que idade, né? Ah, tá. Ela pergunta... Foi uma professora que falou isso. Ela pergunta como selecionar a história para determinados grupos. Exato. Então vamos começar com essa conversa com essa educadora, né? Que deve ser muito sensível para fazer uma pergunta dessa. É muito interessante que ela esteja atenta para as várias fases de desenvolvimento da criança, né? E depois a gente passa para a bibliotecária. O que a minha experiência de educadora e mãe me trouxe? Assim, como educadora, a gente olha muito mais agora, hoje em dia, para as fases de desenvolvimento do ser humano. Talvez a pedagogia Waldorf seja a que mais observa essas questões, porque é uma pedagogia que não se constrói só sobre o desenvolvimento do intelecto, mas também da alma, do enriquecimento da alma da criança. Então, pensa um pouquinho mais em termos na criança integral. Mas o que essa pedagogia me trouxe como enriquecimento? Olhar cada fase da criança e também olhar para cada criança, né? Então aí tem duas polaridades muito importantes. Uma é a fase que a criança está e a segunda são os temperamentos que estão mais presentes na sala. E quando você tem uma sala de aula que tem predominância de coléricos, tem professor que é abençoado com os coléricos. Os coléricos são muito agitados, eles precisam de muita ação, né? E eles têm um coração potencialmente nobre, né? Então aí o professor tem que saber como combinar a necessidade do grupo inteiro, né? Como tal no seu desenvolvimento arquetípico, né? E como atender a essas crianças coléricas. Vamos pegar inicialmente a pré-infância, assim, os primeiros anos de vida, entre 3 e 5 anos. Vamos pegar essa fase porque esse assunto é muito amplo. Como exemplo, depois eu vou retomando isso a cada bate-papo nosso. Mas assim, as crianças de 3 a 5 anos, é muito importante que eles tenham contato com a beleza da natureza, o maravilhamento com as forças da natureza, e com o bem e a bondade. Porque nesses primeiros anos é importantíssimo ter esse conteúdo assim de que existe uma providência divina, mesmo que não seja com esse nome, né? Mas que existe algo maior que a própria vida, né? E que a vida se expressa, né, de uma forma maravilhosa, você olhando as folhas, os animais, cada animal fazendo o seu ninho de forma diferente. Então essas observações da natureza vão ajudando a criança a sentir que tem algo maior cuidando da vida, né? Isso dá um alento para a criança e ao mesmo tempo um pertencimento. E canções que embalem a criança, né, como as nanas, as cirandas, tudo isso pairando no ar é muito importante, né? Os contos que existem conflitos, mas que terminam bem, como os 3 porquinhos, os 7 cabritinhos, o pequeno polegar, que são contos que, apesar de que existe um pequeno conflito necessário para a vida continuar o seu movimento, existe esperança, né? Esperança de solução, bondade, entendimento, né? E esse tipo de conto vai levando a criança a também ir de encontro com a força da palavra, o encantamento com a palavra, né?
A criança começa a perceber que ao ela tomar conta da palavra, do exercício da palavra, ela também toma conta de um certo poder. Então ela pode, por exemplo, aos 3 anos falar não, né? De uma forma bastante veemente. Então são muitos os conteúdos nesse sentido, que vale a pena a gente retomar para as outras fases. E agora eu vou responder à pergunta da bibliotecária, né? Que é exatamente... Ela gostaria de saber se deve se explicar o conteúdo da história e se ela pode usar imagens para contar a história. Olha, as imagens, assim, do ponto de vista pedagógico, elas não são recomendáveis, de um modo geral, porque elas são uma muleta da imaginação. Na verdade, a contação de histórias, uma das atribuições dela é desenvolver a imaginação da criança, a capacidade dela de construir suas próprias imagens sobre o conto. E também explicar o conto não é recomendável, porque você acaba tirando o conto daquela situação de sonho para uma lógica do adulto, né? Especialmente a lógica do professor. Então você já está condicionando, né, a alma da criança a uma lógica. Dessa forma seria não recomendável entregar a moral das histórias, pelo menos às crianças até os 8 anos de idade. É o que se apreende com a experiência, né? Teve uma contadora de histórias que perguntou, ela conta histórias em uma ONG para diversos tipos de pessoas. Ela quer saber como manter a atenção de um grupo heterogêneo. Eu acho que essa é uma pergunta muito extensa. A resposta é muito extensa porque eu vou ter que dar vários exemplos. Então vamos deixar isso para o próximo. Eu vou terminar lendo um poema de Antônio Machado para ilustrar um pouquinho o que nós estamos conversando. Em espanhol, eu vou ler em espanhol e no próximo evento eu falo em português. Era um ninho que sonhava um caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que quizás no es verdad un caballito sonhado. O poema continua, mas eu vou ficar com esse pequeno pedaço, apenas para encerrar o nosso assunto de hoje. Até logo!